Será que você conhece ele como seu Barbatana ou como seu Banana? Na verdade, você pode conhecê-lo de diversas formas, porque ele é ator e humorista brasileiro que, na verdade, renovou a entrada do stand-up no Brasil. Hoje, a noite convida Marcelo Mendes. Oiê! Demorou, hein, filha? Tudo São bem? Paulo, o trânsito é difícil. Tudo bem? Tudo bem, e você, como é que você está? Eu tô ótimo. Você vai me dar um presente? Vai ser melhor agora, tem um presente, um convite pra você. Oba, vamos ver já isso aqui. Você tá bem? Você tá em ordem? Você tá Bem, e linda, você? como sempre. Obrigada, adorei te ver, tô meio... Vamos lá. Eu tô meio ó. atrapalhada aqui, tá dando tarde aqui, né? É, Mansfield, a noite convida você a apreciar as obras de um dos maiores artistas do século XX e também dar boas risadas em um comedy club. Bora! Bom, é um programa favorito pra você, né? Sim, claro, perfeito. Arte e arte. Arte. Então, bora, eu vou te imitar agora, bora! Eu tô com a Marcela, que faz parte da Curadoria, ela não sabe falar, gente. do Instituto Toyotaki e vai apresentar pra gente cultura, inclusive ensinar a falar essa palavra. Ah, verdade. A gente vai ver agora um pouco, entender a vida do Picasso de um jeito bem cronológico. Oba. Assim. É uma exposição que ela é trazida do acervo pessoal do Picasso, faz parte do Museu Picasso em Paris. E pra gente é muito legal porque a gente consegue um pouco entrar na vida dele e ter acesso às obras que ele escolhia guardar. Você já visitou o Museu de Picasso? Eu visitei, eu tenho a minha historinha com a Guernica no Museu Rainha Sofia, acho que é. É que sempre tem muito turista na frente, sempre tem muita gente, sempre tem muito espanhol chorando. E no dia que eu fui, tinha um grupo enorme de orientais, que era um ônibus. E eles estavam todos juntos na frente da Guernica. No que eu entrei, eles fizeram juá, e foram todos embora. Fiquei eu sozinho na frente daquilo. Que milagre! Aí eu comecei a chorar, porque aí que eu entendi porque que os espanhóis ficam tão comovidos, porque é uma coisa aquilo, né? Uma obra maravilhosa. Deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente passou em branco, batido, e sempre tem esses papeizinhos na entrada dos museus, das exposições. É sempre importante pegar. Eu acho que dá uma breve introdução, assim. Aqui no Instituto a gente sempre tem um texto institucional, então é um pouco as nossas boas-vindas da exposição e do público. E o texto curatorial, que eu acho que esse sim é sempre importante ler, ele tá aqui atrás da gente na parede. Mas você tem ele em mãos, consegue levar ele embora depois. Ah, então isso aqui. Então vamos ler aqui, né? Bom, por onde a gente começa? A exposição ela tem uma ordem, então a curadoria ela foi pensada numa ordem cronológica. A gente começa aqui nos 14 anos do Picasso e acaba nos 90, 91. Ai, ele é adolescente! Ah, mas Jovem, gostei. porém gênio, hein? Sempre. Isso é importante. Eu nem com 14 anos eu mal sabia fazer tabuada. Essa aqui é a obra que abre a exposição e pra gente ela é uma obra muito importante porque a gente já percebe a técnica do pintor. Ele tinha uma influência em casa, o pai dele era pintor e quando ele começa a pintar, por causa das referências dos movimentos artísticos, aqui a gente percebe uma grande influência do barroco espanhol, do Velázquez, mais ou menos. E é um retrato super verídico que dizem que na verdade esse era um homem, um mendigo que morava ali perto do bairro deles. E a partir de então ele tem meio que uma tentativa de estudar, Legal. ter uma formação de arte, mas ele era muito bom para todo mundo e para todas as escolas. E com 16 anos ele larga a escola e vai achar o caminho dele nas artes. O Casarremas é um artista que ele conhece em Barcelona e é por causa do Casarremas que ele vai para Paris. Desde que Picasso conhece Casarremas e conhece Paris, virou uma obsessão dele morar em Paris. E até muita gente acha que ele é até francês, mas na verdade... Picasso. Mas na verdade espanhol, vai para Paris com uns 16, 17 anos e lá começa a produção. Então é do amigo dele? É do amigo dele. As cores são muito parecidas com as que ele usa, né? Bom, a gente tá no lugar que você é figurinha carimbada, né? Aliás, você é o mestre dos mestres desse lugar, todo mundo te abraça. Me abraçam, me beijam e geralmente a conta fica sobra pra mim. Você sai à noite, você dorme cedo. Olha, eu te confesso que de uns 3 anos pra cá eu tô gostando de dormir cedo e acordar cedo. Porém, eu sou daquele tipo, se eu saio daqui do Comedians depois de 3 shows, sábado são 3 shows aqui, na sexta 2 shows. Nossa. Se eu faço um final de semana aqui,
eu chego em casa com adrenalina 1000, então Você não consegue dormir dá. cedo. Aí você tem que ver um filminho, entra na TV a cabo. E quando você não tá fazendo o passeio dos outros, apresentando pros outros, você tá fazendo o quê? Você vai para um restaurante, para bar? Sim, eu gosto muito de jantar fora. Eu acho que é o encontro favorito meu com os meus amigos, é de jantar fora, cinema, teatro, ópera, música clássica eu gosto de ouvir. E gosto de saber o que está acontecendo na comédia. Eu acho que está aparecendo muita gente boa, nova. Acho que está aparecendo muita gente ruim. Então daqui a pouco vai ter uma nova peneira, como já teve há 10 anos atrás. Aqui vai ter uma nova peneira e vai sobrar só quem realmente tem valor. Que é o que a gente espera culturalmente no país. Como ator mesmo. Quando eu vou te ver de novo? Eu acho que é a hora que você quiser. Eu estou pensando muito o ano que vem. Eu estou agora fazendo uma noite com o Marcelo Mansfield, que é o meu show, que mistura os personagens da Terça Insana, stand-up, coisas que eu fiz no Clube da Comédia, coisas novas que eu estou testando. Mas eu estou com uma vontade de fazer um teatro de verdade. Sim. Pegar um texto de algum autor legal, famoso, importante, fazer uma adaptação boa e talvez sair um pouco da comédia. Eu tô querendo largar um pouco a comédia. Vamos ver se eu consigo. Eu quero te ver no teatro. Você vai ver. O primeiro convite é teu. Agora, você trabalhou na TV Cultura, Sim, na fase mais legal do planeta Terra. sim. Final de 89 a 93, 92, por aí eu trabalhei na TV Cultura em 2 projetos maravilhosos. Rá-Tim-Bum Sim. e o X-Tudo, o que me impediu de fazer o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Porque eu estava fazendo X-Tudo e era uma maravilha. A TV Cultura é uma maravilha. Como era na Cultura aquele momento? Porque tinha muita criatividade No Rá-Tim-Bum? no Rá-Tim-Bum. Você andava, como funcionava? As pessoas estavam falando ideia, não sei. No Professor Barbatana, Isso. assim, não, era totalmente programado. O diretor era o Fernando Meirelles, né? Uma criação maravilhosa, Carl Hamburger, uma equipe maravilhosa. Na Cultura muitas coisas se repetem e a criança gosta e até começa a decorar o que fala. A ideia deles é essa, É. né? Ficar uma coisa que vai se repetindo, por isso que o programa não tem tempo, né? Ele não é datado. Ele é sempre inédito, sempre É novo. verdade, qualquer momento você pode escutar. Você pode escutar. Bravo, meninas! A última vez que a gente esteve juntos, você estava fazendo um programa de comédia. Hoje Tava você está fazendo. fazendo um programa de noite. De noite. São verdade. focos diferentes, é gostoso a gente variar. Eu adorei fazer Mulheres de Areia, foi uma novela, o Chiquinha Gonzaga que eu fiz. Adorei os 4 anos que eu fiquei fazendo Agora é Tarde com o Danilo, depois com o Rafinha. Eu sou uma cachoeira de aprendizado. Você vê que engraçado, você absorve. Eu absorvo tudo. Você é uma espécie de absorvente Eu sou. íntimo. Estamos aqui para mais um A Voz da Experiência. Saber nunca é demais. Bom, pra onde a gente vai agora? Pode dar uma olhada aqui nos estudos do Picasso. Aqui a gente tem exemplos de quando ele começa a entrar em contato com a classe artística francesa. Então a gente tem retratos aqui dos palhaços, do circo, que volta a ser um tema que depois ele produz bastante nas obras. Aqui o mais interessante, na verdade, é a gente ver um pouco desses estudos. Tem um ali atrás, por exemplo, que é um grande quadro da fase azul, e a gente vê a precisão do estudo antes de virar a tela. Quanto tempo levava pra ele pintar um quadro? Na verdade, depende. A gente vê, nos últimos anos de vida, parece que ele fazia em um dia. Aqui a gente já vê... Ou seja, ele melhorou, ele literalmente não envelheceu, ele rejuvenescia. Ele muda a produção, a gente vai ver a grande diferença. Assim. É ruim ir no museu acompanhado, que daí a gente tem que ficar tudo igualzinho, mas cada um tem um tempo pra ver cada coisa, né? É? Você não sabe, mas o Mansfield coleciona obras de arte. Eu coleciono alguma coisinha ou outra. O que você tem na sua casa? Eu tenho, o mais importante é um de Cavalcante pequenininho, que é um nanquim. Maria Leontina, tenho Tomi Otaki, mas eu tenho uma prova da artista. O Akabayashi, eu tenho algumas coisinhas legais, eu gosto muito. Não é à toa que a gente escolheu trazer ele pra esse passeio, que ele manja do negócio. Eu acho que eu sou mais curioso do que... Eu não entendo tanto quanto a Marcela, apesar do mesmo nome. Mas eu gosto, é aquilo que a gente estava falando, é um prazer, é uma coisa que te dá um prazer de ter na tua parede, né? Esse a gente já vê realmente um estudo do cubismo, né? Essas máscaras africanas, essas linhas bem mais marcadas. É mais essa tentativa de começar a extrair formas e fazer coisas bem mais retas, assim.
E aqui a gente tem uma selfie do Picasso. Olha! Olha que legal. Você gosta de selfie? Eu gosto mais ou menos também. Eu não sei se eu gosto muito. O Picasso produziu 150 mil obras. Era uma coisa que a gente nem sabia. A gente foi pesquisando e ele tá no Guinness Book of Records como artista que mais produziu. Você tá E brincando? estão catalogadas a 150 mil obras. Nossa, É uma ele tem loucura. mais show que o Roberto Carlos. Show com o Roberto Carlos. Coisa de... Agora, nossa, esse aqui é incrível, né? Esse aqui, se vocês adivinharem o que que é, É ganha um homem prêmio. tocando violão. Você roubou, né? Não roubei! Não roubei! Olha aqui a mão dele, aqui o violão, os olhos. Por que roubei? Ah, porque não é tão claro assim. Tem gente que precisa ler legenda, nas outras precisa meio dar uma lida pra entender o que que é. Não, mas você viu também. Mas é bem legal, é demais, né? É, uma obra E é muito marcante. marcante. Assim, aqui a gente vê uma tentativa de desconstruir tudo, Muito né? desconstruído e Não só de construído. forma, como plano, fundo, objeto, é meio que tudo colocado num plano único. Essa fase é legal, que você falou da assinatura, o Picasso no cubismo não assina nada. Se vocês olharem aqui, assim, É verdade. vocês não vão ver a assinatura. Porque a assinatura, ela cria um segundo plano, né? Então, era essa tentativa justamente de não criar personagem, objeto e fundo, que ele coloca tudo numa planaridade só e remove a assinatura. O que é estranho porque é quase tridimensional o negócio. É, muito. Eu vejo que você fica o tempo todo analisando gerações e os anos, a história mesmo da televisão, da comédia e tal. Você vê um futuro assim? Nossa, eu acho que o futuro está numa coisa que a gente estava falando lá na exposição, nos bastidores. Eu acho que a Angela Dipp falou uma frase que é maravilhosa. É como se a gente estivesse no cinema mudo e de uns 10 anos para cá a gente chegou no cinema falado. YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook. Você precisa dessas plataformas agora para a tua carreira continuar. Não dá para você ficar só fazendo o programa ou só fazendo o Instagram, não. Tudo tem que se abraçar, meio ser um... Você tem o teu próprio... a tua própria rede de entretenimento da que você vai fazer, Vilhena Television. Eu acho que a gente tem que estar muito atualizado e o futuro é esse. E na televisão, o que você assiste? Difícil Porque essa você é sua super pergunta. exigente, sempre fala de programa assim, tem várias ideias Sim. super legais. Eu gosto de qualquer programa de documentário, eu gosto. Documentário eu acho uma maravilha. Eu gosto muito de programa de arte, entendeu? Essas coisas que a gente estava falando lá. Sobre artistas plásticos, músicos, jazz, coisas assim. E nada trash? Então, eu gosto de umas coisas trash, eu gosto. Eu gosto de vez em quando dar uma zapeada na TV a cabo, ver aqueles programas tipo assassinatos que marcaram a história. Sei. Essas coisas eu acho gostoso. Programa de carro. Meu marido é um assassino. Assim. Dormindo com o inimigo. E eu gosto muito de programa que tem carro, porque eu sou louco por carro. Se eu pudesse ter 11 carros, eu teria. Você gosta de tracheira na televisão? Eu adoro também, amo de paixão, amo. Tipo, mas qual que você gosta? Eu gosto de... Ai. É melhor não falar? É que eu falei pra ele que eu gosto de assistir gente espremendo espinha no YouTube. É triste isso. Você sabe uma coisa que eu acho que está acontecendo? Vamos meter o pau um pouco também? Tem uma coisa muito assim, tem muito programa de reforma, muito programa de decoração, muito programa de culinária, muito programa de chefe gritando, dando piti. Isso está me irritando muito. Eu sabia que todo mundo sabia cozinhar. Você vê? Eu não sabia Todo disso. mundo, né? Todo mundo. E todo mundo é um chefe internacional. Eu não conhecia, não sabia que tinha tantos assim em São Também Paulo. também não. Tem muita gente boa em São Paulo. E eu não tem conhecia. muito programa de viagem também, mas é porque todo mundo quer fazer esse programa. Quem Sim. não quer? Nossa, programa de viagem é uma maravilha. Acho que às vezes tem um que eu gosto muito, que é lugares impossíveis, não sei o quê, que são os lugares que vai ser meio difícil de um ser humano normal ir. Porque é tipo uma estrada que cruza o entorno dos Alpes suíços do lado dos Pirineus. Você fala, eu não vou chegar nunca nesse lugar. Mais diferente ainda é essa forma aqui que a gente Isso vai aqui é ver. demais. Total, é como se ele pega um objeto, desconstrói completamente, depois quando ele tenta montar, ela não encaixa perfeitamente, mas ela ainda parece É um violão. pouco
o violão. Que a gente estava comentando isso, que pra gente, hoje em dia, você tem que usar o YouTube, o Instagram, o Snap, várias plataformas para você se expressar. Ele também, várias coisas, né? Bronze, chapa, madeira, papelão, tudo. Se ele quisesse escolher um só, maravilha, mas ele tinha tudo na mão, né? Ele podia usar tudo. Explorava bem. São realmente formas diferentes de você expressar uma ideia e a gente consegue perceber isso. Isso é Pelas maravilhoso. dimensões. Nossa, eu posso transferir seu HD? Passa É as complicado, anotações, né? os estudos. Para um artista deve ser difícil ele ter um parceiro. É. Ou fazer uma coisa a quatro mãos, né? Não é que nem um músico. Ou teatro, televisão, que a gente precisa de equipe, né? Mas você faz os seus personagens mais sozinho, né? Eu faço sozinho, mas sempre alguém dá um palpite, alguém dá um pitaco, alguém fala alguma mas coisa. isso deve acontecer, você acha que não? Eu acho que sim. Eu gostei desse de grafite também, porque você vê bem olha a que mão lindo. dele, né? Você consegue ver o super delicado também. Clássico, né? É bem clássico essa fase. Ela realmente tem essa delicadeza e os temas tradicionais, as bailarinas, até a própria forma delas já é muito mais clássica da época. Você fez balé clássico, não? Ah, quando era criança, né? Você fez? Também. Eu fiz balé Você clássico. fez? Eu fiz porque eu queria ser artista. Daí a minha família, mas não pode ser ator de teatro, é coisa de vagabundo. Daí eu fui fazer balé. Aí um dia eu cresci demais, falaram que eu era muito grande para ser bailarino. Nossa, eu não sabia disso. Até quantos anos você fez? Até os 14, 15, mas daí eu dei um espichão e eu fiquei muito grande. E eu sempre fui muito grande, né, de corpo, de ombro largo. O que eu gostei bastante desse é porque ele tem tem partes ainda não completas e você consegue ver bem o trabalho do Picasso, Falta né? um pedaço, né? Falta pedaço, um pé que ele desistiu, né? Ia pra ser para um lado, ele desistiu para ser para o outro. Tentava cada lado. Aqui a gente até perguntou para a curadora, para Emília Filippo, e ela disse que é um jeito do Picasso mostrar que não é um retrato. Então, não é um retrato do filho, é simplesmente uma representação. Então, ele tem esse ar de De inacabado. aberração. É, De exatamente três para mostrar pés. que não é realístico, assim. Marcelo, ele alterou a assinatura assim, ó. Ah lá, você vê, eu errei, eu fiz uma informação errada. Então eu sou uma espécie de Picasso, porque eu também não faço a mesma nunca. É, mas o Picasso só alterou uma vez, né? Que horror. Eu sou o convidado do programa. Pede pra eu adivinhar de novo o que é isso. Adivinha. É um beijo de língua, muito caliente. Mas não chega a tocar, né? French kiss. A gente vê aqui é um Picasso começando a expressar, assim, uns desejos, umas sensações mais sexuais, mas eles não chegam, esses rostos, a se tocar. E essa fase inteira aqui a gente tem retratos de uma fase de férias que ele passa na praia com a esposa Olga e com a amante Marie-Thérèse. Opa! Ao mesmo tempo? Juntos, e eles se encontravam nessa cabinezinha, assim, dizem. Então, essa fase inteira a por gente isso que tem tem a ver. as cabines e essas figuras que talvez sejam mulheres mesmo. Ah, vai ver, são as duas mulheres, porque não tem nenhum símbolo masculino, né? Porque tem os seios só, né? Tem os seios bem femininos. A fantasia dele era ver as duas mulheres transando. E a gente tem os registros de Guernica. A Guernica ela não sai mais da Espanha. Ela veio para o Brasil em 53, na segunda Bienal, mas Nunca hoje mais, em né? dia E não nunca mais. foi para outros lugares? Ela depois da Espanha foi para o MoMA, ficou em Nova York e era para ser temporário, mas ela acabou ficando quase 10 anos, porque o Picasso dizia que enquanto o Franco estivesse em poder, Guernica não podia voltar. Isso tudo o que é? É indígena, né? É tudo cerâmica, né? Parece super primitivo. É uma fase pós-guerra, que ele já está super feliz, ele passa um tempo no Mediterrâneo, entra em contato com a natureza, começa a experimentar com outras mídias. Então aqui a gente tem nessa sala cerâmica, as fotografias, fotogramas. Legal. Então a gente já passa uma produção bem mais desconhecida e muito diferente, bem mais alegre do que a gente viu até então. Com certeza. E muito Ele interessante. não teve algum filme que tinha dele? Tem vários filmes. A gente inclusive tem aqui na exposição Pequenininhos, 3 né, curtinhos. filmes. Ai, que legal. Ele fez uma grande produção, ele inventou uma técnica que chama light painting também, que é pintar com luz. E, então Ah, tem até que vários hoje em dia as filmes pessoas dele. fazem bastante, né?
Uma vez eu cheguei em Portugal e a novela, eu fazia uma novela que chamava Desejos de Mulher. A novela era um horror, não tem como não falar, era ruim, mas fazia um certo sucesso em Portugal. Daí eu cheguei, apresentei meu passaporte, não sei o que, não sei o que lá. Depois que fez todo o procedimento, o cara falou: bem-vindo, doutor Noronha. Eu falei: nossa, o cara da Polícia Federal Portuguesa me reconheceu. Ai, que legal. Então isso aí eu fiquei tranquilinho. Mas Portugal é o Brasil certo, né? A gente deveria ser Portugal, não o que a gente virou. Eu vou falar do seu merda, que eu amo de paixão. O que tem o seu merda? O seu merda, ele... Não pode pôr um trecho do seu Pode. merda? Meu nome é o Seu Merda. Eu venho de uma tradicional família de merda. Isso. O seu merda, a criação aconteceu porque a Grace Janoucas virou pra mim e falou: minha sobrinha tá na aula de teatro e a professora fica chamando todo mundo de seu merda, você é um merda, você é um merda. Eu falei: nossa, podia ser um personagem, né? O seu merda. Eu inventei o seu merda que eu fazia com a Grace no Terça Insana e no meu show eu faço uma locução com o Rafinha Bastos. É como se fosse um diretor fazendo um teste com um locutor que é o seu merda. E foi assim que foi criado o seu merda. E o seu Lili, desculpa, o seu Lili, que é o estressado, é uma amiga minha que chama Eliana, que também é muito estressada, então virou seu Lili. Eu prefiro teu filho viado que meu filho velha. O que você tem um pouquinho dos seus personagens? Nada. Agora, eu acho que a gente vai mudando. Então, por exemplo, assim, as trapalhadas que o seu merda faz, já não faço mais. Eu sou mais atento com as coisas. O nervosismo, o estresse do seu Lili eu já não tenho mais. Ah, é? Mais velho, não tem mais muito que O que estressar. você faz à tarde na sua casa? Aí eu tô muito querendo saber. De manhã eu faço academiazinha normal, porque eu tenho não é porque eu quero ficar bonito, é porque eu tenho pressão alta. E aí à tarde geralmente eu vou dar uma caminhada no parque. Todo dia? Não. Todo dia não, dia de chuva não dá, né? Dia de chuva você tem que ficar em casa e olhe lá. Tá lotando. Marcelo Marrom. Ele é seu brother? Não, ele mora, claro. Xará, né? Porque Xará. é o mesmo nome. Eu estava fazendo um show e eu convidei o Marcelo Marrom para ser meu convidado da noite. E era uma plateia tão maravilhosa que ele chegou para mim numa hora, ele deu uma saída, porque o filho dele entrava para fazer um número. Ele veio para mim e falou: posso continuar? Posso ficar mais um pouco? Tá tão boa essa plateia. Então, assim, quando junta as pessoas legais, o show fica legal. E quando a pessoa... Tem muita gente boa, tem muita gente ruim, como qualquer profissão. Mas você aceita se a pessoa pedir um conselho, uma ajuda? Olha, acho tão difícil alguém pedir. É. Ninguém pede conselho. E eu também não dou palpite, acho que cada um faz o seu. Entendi. É Se cada um tem a pessoa pergunta: você gostou do meu número? Daí eu falo, entendeu? Mas geralmente eu entendi. falo, se eu não gosto, eu falo, tá, não, na boa. Entendi. Tipo, não critico, não... Pra quê, né? Deixa a pessoa fazer o dela, descobrir as coisas dela, né? Qual foi a fase que ele mais produziu? Ele produz, não sei te dizer, porque a produção dele é realmente frenética em todas as fases que a gente tem. As cerâmicas, a gente tem 400, 500 exemplares de cerâmica, as gravuras também, então era tudo feito realmente até esgotar, assim. E pelo jeito chegou uma fase da vida dele que ele fazia de tudo ao mesmo tempo, né? Cerâmica, pintura, fotograma, tudo. Foi pirando tudo junto. Ele ia conhecendo pessoas, ia experimentando junto, ia se deixando influenciar também pelo momento, dependendo do material que tinha disponível. Ó, eu li ali, a pintura é mais forte que eu, me faz dizer o que ela quer. O que será que a pintura queria dizer aqui? Só você pode me dizer. A gente interpreta essa obra que escolheram para fechar a exposição porque ela mostra muita coisa. Se a gente lembrar da primeira obra que a gente viu com 14 anos, aqui é meio que um testamento de uma trajetória inteira, e porque o Picasso dizia que ele nasceu sabendo já fazer tudo. E aqui... Que nem você, vocês nasceu sabendo já. E aqui a gente vê ele aprendendo a pintar como criança. É um retrato bastante infantil desse jovem pintor, e a gente vê, na verdade, esse desprendimento de técnica, desprendimento de qualquer movimento artístico e, na verdade, uma grande vontade de pintar. E acho que é um pouco isso mesmo. Aqui ele tem 90 anos quando ele pinta. Que tipo de filme você gosta de assistir? Musical, gosto muito de musical. Agora eu tô olha que coisa engraçada, como a gente tem na televisão tanta opção,
quando é que você vai para o cinema? Quando é que você vai se arrumar, pegar o seu namorado e ir Verdade. para o cinema? Quando tem uma coisa que seja um espetáculo cinematográfico. Então agora eu estou descobrindo o prazer de ver essas coisas, tipo os grandes efeitos Sei. especiais, James Bond, que voa carro, Sei. que tem 3 dimensões, que o carro vem na tua cabeça. Agora eu tô nessa. Para eu ir no cinema tem que ser uma coisa espetacular. Gostou da coxinha? Oi, eu gostei. Esse não é coxinha, é um pastel. Gostou do pastel? Gostei do pastel, gostei da coxinha. Aqui tudo é gostoso, viu? Eu recomendo. Eu É recomendo. gostoso o papo com Pra você. Quem quer fugir de uma dieta tem que vir aqui. Também adorei. É a segunda vez que a gente faz papo fazer bom. um programa. Fazer um programa juntos. E tava muito gostoso. Tava muito legal. bom. Muito obrigada. A noite pode acabar pra vocês, pra gente não, porque o show vai começar Olha lá, Marcelo Marrom. e ainda tem muita coxinha aqui. Marcelo Marrom. Eu me acho tão genial que eu mesmo dou uma rajada de bolinha aqui, que é como se fosse uma